Gente, então, uma boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente dentro do nosso projeto integrador. Nós hoje vamos fazer uma troca de ideias, onde, até o momento, nós estamos vendo vários CPCs dentro do ativo não circulante, lá dentro do balanço patrimonial. E hoje, dentro da nossa perspectiva aqui dentro do projeto integrador, que é integrar mesmo as disciplinas, é conhecer mais os CPCs, é a vivência prática que vocês vão ter que atuar lá no mercado quando vocês saírem da faculdade, ou mesmo já no estágio, ou agora, que nós vamos fazer essa troca de ideias aqui. Então, vou fazer essa intermediação com a Rosemary, fazendo algumas perguntas, ela explicando como é que funciona isso na empresa que ela trabalha. E aí também vocês ficam abertos, assim que a gente ponderar, também vocês podem perguntar. A gente soubendo a resposta, a gente responde, se a gente não souber, a gente procura depois, né? Porque todo mundo é limitado, então... mas a intenção aqui é a gente participe. O que eu gostaria também é que vocês mostrassem os rostos, né? Mas o pessoal tá tímido, não quer mostrar a cara. Mas era bacana também pra gente... tô com vergonha, Rose. Sem condições, prof. Minha cara tá até bonitinha, mas tá acontecendo uma live aqui em casa. Só Deus pra ter misericórdia. Ixi. Tô mostrando a mim, tô mostrando a mim. João Pedro. É legal ver os rostinhos de vocês, né? Pra gente conseguir conversar. Ô, João Pedro, isso é pra depois, hein? Você tá sendo gravado. Gostei, começou bem. Vou abrir meu vinho daqui a pouquinho também. Oi, gente. Mas, assim, é para a gente ter essa descontração e também para auxiliá-los no desenvolvimento dos trabalhos que a gente tem, que é justamente nessa produção de problemas da realidade com a aplicação do CPC. Então, como vocês já têm uma base do CPC, do ativo não circulante de investimentos, da propriedade para investimento, de coligada, controlada, quarta-feira e hoje nós vimos um pouco do que é o ativo intangível. Vocês também já têm uma base como um todo do balanço patrimonial. Então, é em torno disso que a gente vai desenvolver aqui a nossa perspectiva. Então, apresento para vocês Rosemary, trabalha lá no Wine. Eu gostaria que ela se apresentasse para vocês, falando qual é a sua formação, como é que ela está no atual momento, depois da faculdade ela fez outros cursos para atingir o cargo que hoje ela está lá na Wine, que um dia pode ser vocês trabalhando lá com ela diretamente ou até sendo chefe dela, porque nesse mercado hoje a gente é chefe, amanhã os outros são chefe da gente, isso é o normal. Exatamente. Por isso tem que ter essa parceria entre professor e aluno, porque hoje eu sou professora, amanhã vocês podem ser meu chefe, então... Até mesmo dar aulas pra gente, né, Valquíria? Justamente. Isso aí. Mas então se apresente aí para a minha turma, Rose, é a turma de contabilidade. Eles estão no terceiro período e essa disciplina de hoje é projeto integrador, que integra todas as disciplinas. E o trabalho que eu estou desenvolvendo com eles durante as nossas aulas é produzir problemas reais, que esses problemas possam ser solucionados com os CPCs que eles veem em sala de aula. Então, por isso, essa discussão hoje da teoria com a prática, para que eles possam ter mais bagagem na hora de produzir esses problemas. Então, se apresente. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Ter o contato com sala de aula é algo que eu gosto muito, fazia muito tempo que eu não participava, né? E, para mim, fiquei muito feliz com o convite. Eu acredito que na sala de aula a gente consegue tirar bons cases e ter boas discussões, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Rosemary Queiroz, sou contadora. Hoje, atualmente, trabalho na Wine. Sou graduada em Ciências Contábeis, já faz uns 10 anos, né? Ela se formou comigo, tá, gente? Eu e Valquíria, nós estudamos juntas, então a gente já se conhece há muitos anos. Sou graduada em Ciências Contábeis, amo o que eu faço. E escolhi essa profissão porque sempre me identifiquei com a área de finanças, a área administrativa. Tá vendo, Rose?
Pois é. E a escolha também pela profissão contábil aconteceu pelas oportunidades de mercado. A gente sabe e vê atualmente que o profissional contábil dificilmente fica numa situação de desemprego ou algo do tipo. Todo mundo precisa de um contador, né? Então, quando eu fui escolher essa profissão para mim, uma das coisas que eu olhei também foi para o mercado, né? Hoje é uma área que tem crescido muito. A parte de pesquisa, de estudos, tem desde a ascensão desde o advento das IFRS, né, vem criando todo esse espaço de pesquisa, né, e de assuntos bem interessantes de discutirmos. E o papel do contador hoje nas entidades ele é muito importante. Então, vocês fizeram uma ótima escolha de fazer contabilidade e espero que todos gostem e tenham certeza da escolha do curso. Depois que eu terminei a faculdade, quando eu comecei a faculdade, a minha ideia era seguir na área de auditoria contábil, que é uma área que eu me identificava. Eu brincava sempre assim, que o meu sonho era um dia ser auditora da Receita Federal, né? Quem sabe um dia, né? Verdade, né, meu querido? Então, eu tinha sempre esse sonho. Nossa, um dia eu vou ser auditora da Receita Federal, quando eu era bem nova. Eu comecei a faculdade com 17 anos, né? Então, eu tinha isso em mente e tinha isso como uma meta. Quem sabe um dia essa meta volta, né? Mas na época isso era muito forte em mim. E quando eu terminei a graduação, eu pensei, vou iniciar uma pós-graduação em auditoria para seguir esse sonho. E fiz. Fiz uma pós-graduação na UFES e concluí em 2013. Logo depois que eu saí da faculdade, eu já engatei uma pós-graduação para não perder o ritmo, né? E concluí em 2013. Cheguei a fazer alguns trabalhos de auditoria, de perícia, gostei muito. Mas a minha trajetória profissional me conduziu para atuar dentro de empresas, né? E como a minha trajetória foi me levando para trabalhar dentro de empresas, numa área de contabilidade societária, pensei, vou ampliar os meus conhecimentos. E em 2018, comecei a fazer o MBA em Controladoria e Finanças pela FUCAP. Concluí agora em setembro de 2019. Gostei muito. A área de controladoria, ela dá um norte para a gente e dá um espaço de atuação muito grande, né? E algo que fazia parte do meu dia a dia, então colaborou bastante e me ajudou a explorar alguns conceitos e a rever algumas coisas do dia a dia, né? Que às vezes passa batido, né? E durante o MBA eu consegui enxergar alguns pontos de melhoria e trazer isso para dentro da empresa. Então, sou formada em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Auditoria, finalizei o MBA em Controladoria e Finanças, devo começar uma pós-graduação na área tributária, porque é a minha próxima meta de melhorar o conhecimento na área tributária, né? É algo que hoje na Wine tem sido uma necessidade, e por aí a gente vai, né? Parar de estudar nunca. Então, esse é o primeiro lembrete, gente. A faculdade é só o primeiro nível. Todo mundo, não é só da área contábil, qualquer área que vocês forem estudar, a continuidade, a formação continuada, ela é sempre, porque tudo muda. Imagine para o pessoal da medicina que achou que era só aquele beabá, aqueles viruzinhos que você vai no hospital, é tudo virose. Hoje é outro nível. Eles têm que entrar num nível de aprendizado totalmente diferente. É desconstruir o que você sabe e aprender algo novo. Então, a faculdade vai abrir o leque. Mas você só vai construir na sua carreira galgando outros níveis de educação, que seja pós-graduação, que seja mestrado, doutorado, para o nível que te levar. Então, primeira nível motivacional hoje é que a faculdade é o nível base. Então, cada um hoje está locado em algum emprego ou está na perspectiva. Então, já se dediquem desde agora, porque vocês vão ver isso tudo na prática. Então, Rosemary, como é que é trabalhar numa grande empresa, visto que hoje eles estão vendo CPCs? Trabalhar numa grande empresa exige de você ter um grande conhecimento desses CPCs advindo do IFRS, ou seja, desde 2007 começou esse processo de convergência das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais, advindo do órgão IASB. Do IASB, ele vai emitir os pronunciamentos que internacionalmente chama de IFRS, né? Que são os pronunciamentos contábeis internacional.
e nós aqui no Brasil chamamos de pronunciamentos técnicos CPCs. Então, nós já vimos alguns CPCs. Como é que é lá na prática, se vocês, para trabalhar numa grande empresa, exige um conhecimento grande desses CPCs base que a gente tem? Vamos lá. Para alguns ainda, quando a gente comenta de CPC, parece um futuro distante, né? Na verdade, é uma realidade. Empresas que são sociedades anônimas, elas são obrigadas a seguir. E a Wine, hoje onde eu trabalho, ela é uma sociedade anônima de capital fechado, ela reporta informações, inclusive ela sofre auditoria, então ela tem que considerar na escrituração contábil, nas informações que ela formula, a base dos CPCs, né? E, inclusive para reporte a acionistas, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes empresas, a primeira delas foi o Grupo Águia Branca. Trabalhei, foi meu primeiro contato com contabilidade, então, assim, os processos e os fluxos, eles eram bem gigantescos, bem complexos, e lá que eu comecei a ter o contato com o que é a informação contábil, a importância dela na realidade, e fui entender como é que funciona. Falo que foi a minha primeira escola. Eu, às vezes, atuei em várias outras empresas, de pequeno, médio porte, e há 5 anos atrás, ingressei na Wine, né? Já tem 5 anos e alguns meses. E quando eu entrei na Wine, o desafio foi muito maior, porque lá a contabilidade ela atua como uma informação viva. Os acionistas, eles usam as informações contábeis para tomar decisão, né? Hoje a gente precisa reportar a informação contábil mensalmente. Fechamos o mês de março, no 5º dia útil, a gente já precisa estar com todos os processos contabilizados, as demonstrações contábeis elaboradas e a análise dos contadores. Então, a contabilidade funciona nas grandes empresas como algo vivo. Logo, nós precisamos estar atualizados e sabermos como usar essas informações, essas normas que nós somos obrigados a adotar dentro de uma grande empresa, para que a informação ela seja correta, tenha evidência correta e que os usuários que a usam, tanto internos quanto externos, né, eles tenham confiança que o nosso trabalho foi feito corretamente. O estudo do CPC tem que ser constante, né? Porque tem CPCs que têm alto impacto dentro de uma empresa, né? Acredito que vocês vão ver, eu não sei se já viram, o CPC 06. Para algumas empresas, o impacto foi gigantesco. Então, nós da área contábil precisamos nos manter atualizados constantemente, até mesmo para a gente conseguir instruir os nossos gestores, os nossos diretores, né, a tomar as decisões mais corretas, tá? Então, hoje lá na Wine, a contabilidade é uma contabilidade viva, ela atua constantemente, quer seja no lançamento de um novo produto, para ver se ele é viável economicamente ou não. Então, é necessário, sim, a gente sempre se manter atualizado de todas as normas, inclusive no CPCs, para o reporte das demonstrações financeiras, para que o nosso trabalho tenha uma validade e seja um trabalho confiável perante os usuários. O CPC 06, eu só citei para eles quando a gente trabalhou o CPC 27, ativo mobilizado. Quando eu comentei com eles que se a empresa faz um arrendamento mercantil financeiro, se ela assume os riscos e o controle e os benefícios, ela sim pode reconhecer esse bem lá no seu ativo não circulante mobilizado. Foi o que a gente falou, então a gente não adentrou muito, mas hoje a gente pode até comentar posteriormente um pouquinho desse CPC, para quando eles vêm no futuro, eles já estarem mais, já tem um conhecimento maior, mais inteirados do assunto. Então, Rose, a gente vê que é um desafio constante, né? Porque as legislações mudam constantemente, os CPCs, eu diria que eles não são atualizados constantemente, mas, por exemplo, o CPC 00 foi atualizado agora em dezembro. Então, o conceito que você tinha de ativo e passivo, por mais que mudou pouco, mas mudou. Então, a estrutura conceitual básica, você tem que saber. Se você não lê, você vai dar o conceito do que é um ativo, do que é um passivo, você vai dar informação errada. Então, tem que estar sempre atualizado diante disso, né? Então, visto aí desses desafios, vamos falar um pouquinho, então, sobre o ramo da empresa. Você falou que a Wine é uma empresa de capital fechado, né? Uma SA de capital fechado. Ela atua hoje praticamente no Brasil todo e atua no exterior também? Não, somente no Brasil. Nós vendemos para todos os estados, entregamos em praticamente todos, tá? A gente comenta, às vezes alguém que mora lá
no Amapá quiser um vinho, ele vai receber o vinho, né? Então, a gente atua em todos os estados, tanto no segmento B2C, que é voltado para o comércio varejista, quanto o B2B, que é o comércio atacadista. Uhum. Então, hoje eu, pessoa física, se eu quiser comprar o vinho, eu posso entrar lá no site da Wine, adquirir o vinho e chega na minha casa. Chega na sua casa. Inclusive, na Grande Vitória, dependendo do horário que você compra, você recebe no mesmo dia. Pois é, por isso o João Pedro já está com aquela garrafa ali, né? Ai, bacana. Mas a Wine, Rose, ó, já vou mostrar lá. A Wine, por ela ser essa grande empresa, surgiu então o interesse de outras empresas a investirem na Wine. Então, algumas empresas fizeram a compra dessa participação dessas ações dessa empresa de capital fechado para poder investir nela. Elas viram, então, que essa empresa era uma empresa rentável, que valia a pena investir nela. Então, como é que funciona esse processo? Tem quantos investidores? Que tipo de investimentos? É só uma empresa? É duas? Como é que esses investidores investiram na Wine? Vamos lá. A Wine é uma empresa capixaba. Ela nasceu de uma ideia de duas pessoas. O Rogério Salume é um dos nossos acionistas mais conhecidos. Ele foi o fundador da Wine. Eu não sei se alguns já conhecem ele, né? Que a gente chama que é o careca da Wine, né? Então, ele é uma pessoa super conhecida aqui no estado. Ele e mais um outro acionista na época abriram, né? Fundaram a Wine. E a Wine cresceu de uma maneira muito rápida, né? A empresa ela iniciou as atividades dela em 2008, né? A gente está falando de uma empresa nova, uma empresa recente. E ela foi ganhando corpo e foi vendendo, foi tendo faturamento, conquistando suas metas. E como diferencial também o atendimento ao cliente, que é um dos pontos fortes da empresa, né? E ela foi atingindo o seu resultado de maneira tão rápida, evoluindo tão rápido, que se provou que o negócio é muito bom, e isso atraiu investidores para dentro da empresa. Hoje a gente tem alguns investidores, mas os principais investidores hoje são a Península Investimentos, que é uma empresa do Abílio Diniz, né, um homem nacionalmente conhecido, e uma parte das nossas ações também tem como investidor o Grupo RBS do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, a RBS, ela se eu não me engano, é concessão que fala. Ela é hoje a emissora da Globo no Rio Grande do Sul, tá? Então, ela também é uma das nossas acionistas, através de uma empresa de investimento dela. Então, os nossos maiores acionistas de destaque hoje seriam a RBS, a Península, né, que tem os poderes de decisão. Temos também o Rogério Salume, que ele é bem conhecido no estado, e temos outros investidores também com percentual um pouquinho menor. Então, hoje, Rose, a Wine é a investida, né? Outras empresas... Ela é investida e ela é investidora. E ela é investidora, porque ela também investe em outras empresas. Exatamente. Então, falando enquanto investida, para essas empresas do Abílio Diniz e a outra do Rio Grande do Sul, que faz a concessão da Globo, qual é o impacto internamente para a investida desses investimentos que essas empresas fazem hoje, ou seja, comprar as ações da Wine? Então, para a Wine, que é investida, qual é o impacto contábil disso? Vamos lá. O impacto contábil é que quando você recebe um investidor para dentro da sua empresa, o seu nível de controle e o seu nível de reporte aumenta. Por quê? Você tem que demonstrar para o seu investidor como a sua empresa está atuando e qual a posição econômica dela, certo? Então, todos os meses, quando nós concluímos o nosso fechamento, nós somos obrigados, né, a enviar as informações contábeis para os nossos investidores, para que eles possam fazer a operação de equivalência, né, na companhia deles, né? Então, hoje, os investidores na Wine, eles são... o investimento que eles fizeram é contabilizado como capital social, faz parte do patrimônio líquido, né? Que é desdobrado em ações, por ser uma sociedade anônima. E no papel dos investidores, nós reportamos informações para que eles possam fazer equivalência patrimonial. Que é o que eles aprenderam, ou seja, eles vão fazer um método de equivalência patrimonial pegando o PL como um todo da Wine e vão multiplicar pelo percentual que eles, de fato, investiram. Então, você precisa reportar
se teve lucro ou prejuízo, para que esse método de equivalência patrimonial possa ocorrer nessas investidoras. Se teve Sim. lucro, eles vão calcular um MAP em torno do percentual investido, aumentando o investimento deles. Se teve prejuízo, a mesma coisa, eles vão fazer um MAP diminuindo o seu investimento. Então, tudo que acontece no PL da investida tem que refletir no investimento das investidoras. Então, por isso que a exigência é muito maior, né? E até o dia 5 você tem que informar isso para que eles possam fazer o seu método de equivalência patrimonial, não é? Sim, e até o 5º dia útil. A gente não pode passar muito desse prazo, porque senão a informação contábil, uma das premissas é que ela seja útil, né? Se a gente demora demais para poder reportar a informação, essa informação vai ser usada para quê? É a relevância, né? Ser tempestiva e tem que ser útil. Então, se a gente não consegue ter essa informação com agilidade, a gente não consegue ajudar aos nossos gestores, diretores a tomarem as decisões corretas. Isso a gente presencia em várias outras organizações, né? Que às vezes tem contabilidade atrasada, algo do tipo, mas não. A contabilidade, ela é uma ferramenta fundamental para que a empresa consiga manter a operação dela de uma maneira mais coerente e mais com decisões mais sólidas, baseadas em informações de fato que representam o que a empresa é. Isso aí. E isso tudo está dentro do CPC 00 que você falou, hein? Os alunos aqui também já usaram para fazer o trabalho, CPC 00. E a gente falou, então, você comentou, eu falei investida, você falou também investidora. Então, quais os investimentos que hoje... Então, agora a Wine enquanto investidora. A Wine enquanto investidora, ela tem investimentos, por exemplo, ela tem investimento coligado, controlado? Você não precisa falar o percentual, porque isso é segredo de Estado aí dentro, né? Não pode. Mas ela tem, por exemplo, só um investimento pequeno, que ela vai avaliar pelo custo. Como é que é os investimentos da Wine? Então, a Wine, ao longo do tempo, a Wine ela nasceu online, ela é uma e-commerce, né? Ela é mais conhecida por ser uma e-commerce. E ela tem vários outros sites, a não ser o site principal da Wine. Ela tem a Wine Eventos, tem a Wine B2B, então a gente tem outros segmentos também que a gente atua. Com isso, conforme a empresa foi crescendo e foi entrando outros investidores, houve a necessidade também de investir em outros negócios. Eu não sei se muitos já conheceram, na verdade, a Wine já investiu fortemente no mercado de cerveja. Então, no passado, a gente adquiriu uma outra empresa de e-commerce também, que trabalhava na área de cervejas, e nós fizemos toda uma avaliação, uma auditoria, e nós adquirimos essa empresa, um bom percentual dessa empresa, e começamos a trabalhar no segmento de cerveja há uns anos atrás. Hoje a Wine já parou, descontinuou, né, o negócio de cerveja, mas a gente já teve uma aquisição no passado. No ano retrasado, a gente avaliou o negócio e a área de e-commerce tem evoluído para que ela seja online, não somente online, ou seja, ela tem que estar presente em todos os lugares. Você vê alguns sites famosos como o Boticário, outros que você consegue comprar o seu produto e retirar na loja. Então, dentro desse conceito, a Wine começou a pensar o seguinte, olha, eu também preciso estar fisicamente nos lugares. Então, nós viemos trabalhando com essa possibilidade de termos lojas físicas, e há uns 2 anos atrás nós investimos em um segmento de vinhos, né, loja física do Sul, que é a Bodegas, mais conhecida como Lojas Garagem no Sul, e nós adquirimos um percentual de participação nessa empresa, tá? Então, hoje, a nossa participação de maior relevância é a Bodegas. Ela é uma controlada da Wine, a Wine ela tem um controle da empresa, ela consolida, ela registra, né, pelo método de equivalência a participação, e na consolidação a gente faz as eliminações. Então, hoje o investimento a gente tem controlada, né, que é a Bodegas. Então, não teria nenhuma coligada hoje na Wine, né, com um percentual de até 20% ou mais, e que teria só, de fato, uma influência significativa, hoje não tem. Só o controle, que é 50%, mais de 50%. Exatamente. Ok. Uhum. E contabilmente, então, essa bodega também, ela tem até o 5º dia útil, ou ela reporta informação para vocês antes? Para poder fazer o match equivalência de vocês? Que agora é vocês que tem que fazer o match equivalência, né? Nós fazemos a equivalência. A Bodegas, quando a gente adquiriu, antes da gente adquirir, a contabilidade ela era terceirizada, certo? Então, quando a gente trouxe a Bodegas para dentro de casa, a gente teve a gente optou e decidiu que
Assim como a contabilidade da Wine é internalizada, nós temos contadores que analisam constantemente as informações contábeis, fiscais e financeiras, nós decidimos, vamos fazer a mesma coisa com a Bodegas. Então, hoje a contabilidade da Bodegas também é feita pelo meu time. Então, hoje ela é internalizada, tá? Ela passou por um processo de migração e hoje as informações são internalizadas. Então, o que a gente faz como procedimento? A gente olha para a Bodegas, a gente fecha as informações igual a gente faz com a Wine, apuramos o resultado dela e levamos para as informações contábeis da Wine o valor referente ao lucro ou prejuízo que essa controlada teve num determinado período. Ou seja, percentual do investimento. Do percentual do investimento ou todo o valor, visto que a gente tem o controle, né? Ah, é 100%? Então, quase 100%. Quase, né? Aí, o que a gente faz? Nós apuramos o lucro. Não era para falar. Ah, mas tem como. Mas quando a gente... Vamos supor, mês de março, a gente apurou o resultado da Bodegas, ela deu um lucro ou prejuízo, o que for. O que nós temos que fazer? Fechamos a DRE, fechamos o balanço, a gente averigua quanto foi o impacto do resultado, vamos supor, ela deu lucro. O que nós fazemos na Wine? A gente aumenta o investimento na Bodegas e registramos na receita, né? Com equivalência positiva referente ganho, né? Exatamente. É um ganho com equivalência patrimonial MEP. E debita o ativo não circulante investimento Bodega. Exatamente. A gente cria, dentro do plano de contas da Wine de investimentos, a gente abre também o nome da empresa para que a gente consiga visualizar qual é, de fato, o saldo que essa empresa tem na informação contábil, dentro do nosso elenco de plano de contas, para ficar fácil o cruzamento com o PL da controlada. Ou seja, o PL da controlada tem que ser igual ao meu investimento no ativo. Se não for, que eu falei para ele. Não, é isso que eu falei para eles, porque é importante você colocar o nome lá da investida, justamente que quando a empresa tem várias, você tem que controlar cada um deles. Então, lá dentro do ativo não circulante investimento, você vai ter lá o investimento na Bodega, o investimento na empresa X, para que toda vez que essa investida apurar lucro ou prejuízo, você consolida ali naquele investimento. Exatamente. Fica muito mais fácil o controle individual. Como plano de contas, você pode brincar com os níveis, né? Se você tiver a oportunidade de trabalhar uma empresa maior ainda, que tenha muito investimentos, vocês podem dividir até o plano entre empresas controladas, coligadas e outras, para ficar mais fácil de ficar o monitoramento, inclusive quando vocês forem fazer a consolidação. Fica bem mais fácil de você identificar. Não, com certeza. Fica muito mais visível. E também, às vezes, o gestor ele quer saber aquela empresa. Como é que está esse meu investimento nessa empresa, né? Exatamente. Então, Rose, eu sei que isso eu não te perguntei, mas eles me perguntaram o seguinte uma vez, professora, mas qual é a vantagem de se ter, então, um investimento, se nesse momento eu só estou aumentando o meu investimento? O que eu disse para eles? Justamente no futuro, quando você for vender, essa rentabilidade dessa empresa vai ser muito maior. Seria isso mesmo, Rose? Por que vocês teriam esse desejo em fazer esse investimento na Bodega? Se agora você não está recebendo nada, né? Então, uma coisa que eu aprendi durante toda a trajetória, do pouco da experiência que eu tenho, é que às vezes a gente se apega muito a uns conceitos, exemplo, se está dando prejuízo, a empresa não é boa, ou algo do tipo. Olhem o lucro operacional da empresa. Vejam se essa empresa ela é rentável, se ela se paga, se a operação dela é rentável. Às vezes, hoje em dia, pela experiência que eu vejo, os investidores negociam EBITDA. Não sei se vocês um dia vão ver isso, não sei se já viram, mas às vezes o que é negociado no mercado é EBITDA, ou seja, quanto que essa empresa ela é rentável operacionalmente. Então, às vezes, a gente se apega a alguns conceitos, essa empresa tem um prejuízo absurdo, mas às vezes ela é boa, mas ela é má gerida. Entendeu? E às vezes ela tem um potencial de crescimento que, naquele primeiro momento, quem hoje investe nela não enxerga. Mas dependendo do plano que você fizer e o que você pensa no negócio, você tem um planejamento bem estruturado, esse negócio com certeza vai virar um sucesso ou não, porque investimento também envolve risco, né? Mas é preciso sempre ter um planejamento e ter um olhar um pouco mais aprofundado nas informações que são passadas, tá? Porque não se engane, não é só lucro e prejuízo que diz se a empresa ela é boa ou ela é ruim.
Tem N fatores, tem o negócio, tem o lucro operacional, tem a parte do EBITDA, a gente olhar se ela realmente é rentável. Então, quando o investidor toma a decisão em investir em uma empresa, ele leva em consideração N fatores e N indicadores. E Inclusive, também tem... projeção de caixa, de fluxo de caixa futuro, que é o mais utilizado. E também tem os dividendos, né? Que depois é destinado e, de fato, esse valor dos dividendos entra na empresa. Exatamente, a gente pode destinar uma parte do resultado da companhia, lógico, tem toda uma documentação, né, decidida em ata, em conselho, mas pode sim haver distribuição de dividendos caso essa empresa apresente lucro. Isso com certeza. Aí. Ou pode ser que os acionistas falam assim, essa empresa está indo tão bem no mercado, eu tenho tantos outros planos que eu vou pegar minha distribuição e eu vou aumentar o capital dela. Pode acontecer em situações. E aí tudo decidido em reunião. Né? Em assembleia, para que todos entrem no consenso da Lei 6.404 sempre. Isso aí. Decidido. Mas além dos investimentos, Rose, a Wine, por ser uma empresa grande, provavelmente ela tem muitos imobilizados. Ou estou enganada, ou ela não tem imobilizado por ser uma empresa grande? Porque a gente imagina assim, grande empresa. Então, nossa, a conta imobilizado dela é aquela coisa, né? Grandona. Como é que é os imobilizados lá na Wine? Então, o ativo imobilizado da Wine, ele é grande, né? Ele tem um valor relevante hoje nas informações, nos valores contábeis da Wine. Hoje, o ativo imobilizado ele tem uma representatividade boa. Não sei se vocês conhecem, mas aqui na Serra nós temos o centro de distribuição, nós temos um centro de distribuição também em São Paulo, temos um pequeno centro de distribuição em Belo Horizonte. Então, cada centro de distribuição, nós temos uma linha de produção. E na Serra, um dos nossos maiores ativos, né, é o Flow Rack, são os caminhões. Não sei se vocês já se depararam na rua com os caminhões da Wine, lotados, bonitinhos, para fazer as entregas. Exatamente, são ativos imobilizados. São ativos imobilizados da empresa, né? Então, a gente, toda essa parte do imobilizado, todos esses bens que eu citei, muitos outros, né? Desde um coletor, que hoje o nosso auxiliar de logística vai lá e faz a contagem, que averigua os produtos se estão em boa qualidade, se a quantidade está correta, até um flow rack, que é uma esteira de produção dos nossos clubes, né? Então, sim, nós temos um ativo imobilizado bem representativo. E para contabilização do ativo imobilizado, a gente sabe que, tanto pelo CPC 27, que é do ativo imobilizado, também como lá na Lei 6.404, ela vai dizer que, pelo bem, com a sua utilização, ele vai ficando obsoleto, ele vai perdendo valor. Então, as empresas elas são obrigadas a fazer a depreciação. Eu mostrei para eles, basicamente, a depreciação linear, que é aquela que é a constante. É esse tipo de depreciação que vocês usam também, né? Uhum. É a linear. Mas pode ser que até na época o Henrique me perguntou o seguinte, mas e se a empresa identificar que que não é aquela, que a Receita tem uma tabela, que eu até fiz um exercício com eles, da tabela da Receita, dos anos de vida útil de cada bem, e a Receita também costuma dizer que o valor residual sempre é 20%. Só que pode ser que a Wine, lá na área operacional, julgue não, olha, esse caminhão aqui que é utilizado, ele não vai se depreciar em 10 anos, conforme a tabela da Receita, e sim vai se depreciar em 5, porque a gente faz muita entrega. E aí, como é que vocês fazem? Vocês mudam essa depreciação? É um contador, contrata uma empresa especializada para, de fato, calcular essa vida útil do bem? Como é que funciona? Funciona assim, existe sim a tabela da Receita Federal, nós devemos seguir, é obrigatório para as empresas seguirem a tabela da Receita Federal, mas pelo CPC 27 ele permite que nós revisamos a vida útil dos bens, porque dependendo de uma manutenção ou algo que você fez que prove que o bem teve um prolongamento da vida útil, a gente pode estender a vida útil, certo? Então pelo CPC 27 ele permite isso. Então, logo hoje na contabilidade, nós fazemos o controle de duas depreciações. Nós temos a depreciação, que ela é calculada com base na tabela da Receita Federal, certo? E nós temos a depreciação que ela é calculada com base em um laudo de avaliação, que nós contratamos hoje um terceiro. Quando a gente percebe que os nossos bens
tiveram alguma necessidade de revisão da vida útil, nós contratamos uma terceirizada e eles avaliam a situação desses bens e nós decidimos se vamos estender ou não a vida útil desses bens. Então, hoje, para fins de demonstrações financeiras, a depreciação reportada é a societária, que é de acordo com a norma. Mas fazemos a depreciação fiscal em controle acessório, porque para fins de LALU, de apuração do lucro, da apuração do imposto de renda e do CSLL, contribuição social, né? A gente precisa saber qual é a diferença entre as taxas. Então, logo, a gente precisa fazer o controle de duas depreciações. Para fins de demonstrações, vou repetir, são as depreciações societárias, de acordo com o CPC 27. Porém, a contabilidade precisa ter esse controle para fazer a apuração no LALU e informar, olha, a diferença entre minha taxa societária e minha taxa fiscal é Y. Então, a gente precisa fazer esse controle. Isso, e aí eu até comentei que lá no LALU, o que a gente faz? Ou a gente aumenta ou diminui, né? Dependendo da depreciação, a diferença da receita para o societário, você tem que fazer um ajuste aumentando ou diminuindo para que a sua depreciação fique igual ao que seria com base da receita, na tabela da receita. E um outro ponto importante também que é bom reforçar, que a gente só inicia a depreciação quando o bem está disponível para uso, tá? Então, enquanto ele não está prontinho para ser utilizado, a gente não deprecia, só deprecia quando ele estiver disponível para ser utilizado. Isso, a gente viu isso também, que a norma vai dizer o seguinte, que o custo cessa quando ele está disponível nas condições operacionais pretendidas pela administração. Então, se ele está pronto, pretendido para a administração, é desse jeito que eu quero, naquele ponto, cessou o custo, tá, de acumular para o reconhecimento, né, do custo de aquisição desse bem, e a partir dali ele já pode começar a ser depreciado, né? Exatamente. Muito bem. Mas me fala o seguinte, o prédio da Wine, você me falou aí que tem esses vários centros de distribuição, mas a Wine também tem um prédio que funciona a sede dela. Uhum. Esse prédio da sede é, de fato, um prédio da Wine ou é um prédio alugado? Ele é um prédio alugado, né? Ele entra no conceito de arrendamento. Hoje a Wine é interessante para ela fazer arrendamentos. Por quê? Hoje no estado, por que a Wine está no Espírito Santo? O Espírito Santo é um estado que fornece muito benefício fiscal. Então a gente tem um Compete no estado que atrai diversas e-commerces. Nós sabemos que tem a Arezzo, hoje aqui no estado, temos a Evino. Então vários e-commerces estão migrando para o Espírito Santo por ser um local que tem uma oportunidade tributária muito grande. Ô, Rose, só fala um pouquinho para eles o que é Compete, resumidamente, porque a maioria ainda não viu isso em tributário, por favor. O Compete é um benefício que o governo do estado concede com o intuito de reduzir a carga tributária do ICMS, tá? Para fins de quê? De atrair negócios para dentro do estado e aumentar o comércio dentro do estado, as operações, né, dentro do estado. Então, hoje o Espírito Santo é um dos estados que tem o melhor benefício relacionado ao e-commerce, tá? Então, hoje um dos motivos... ICMS, né? ICMS. Então, no caso, é um benefício estadual que mantém, né? Então, por isso, hoje é viável que a gente tenha locais que a gente possa decidir aonde manter, dependendo da tributação, onde for mais vantajoso para a empresa. Hoje, por exemplo, a Wine, ela não nasceu aqui, o centro de distribuição. Ela sempre foi aqui, né? Lógico, é uma empresa capixaba, mas no início o centro de distribuição era em Tocantins. Então, nós migramos o centro de distribuição para o Espírito Santo, o benefício do Espírito Santo ele é mais rentável, né? Então, hoje, o nosso centro de distribuição, a gente precisa que esses imóveis, a gente consiga fazer essas ginásticas, né? Se hoje foi interessante para a empresa e para o negócio se manter vivo, se manter contínuo, né? Que hoje a gente abre uma empresa para continuar, então a gente precisa ter essa mobilidade. Então, hoje, nossos imóveis são todos arrendados. E aí, nesse arrendamento, o que eu comentei com eles lá no CPC 27? Quando a empresa ela faz um arrendamento mercantil, e aí a gente tem mais o financeiro, né? Uhum. Quando a empresa assume os riscos, os benefícios e tem o controle desse bem, ela pode contabilizá-lo como o seu ativo, ou seja, fica lá no ativo não circulante, imobilizado. E a forma do aluguel fica lá no passivo, você pagando normalmente. É dessa forma que a Wine tem procedido? Sim.
CPC 06 ele começou a entrar em vigência em janeiro de 2019, né? A migração, antigamente a gente registrava, antes, né, a gente registrava o aluguel como uma despesa. Paguei aluguel, registro a despesa. O que o CPC 06 fez? Olha, contadores, vocês agora são obrigados a informar todo o seu contrato de arrendamento, né? E reconhecê-lo como um ativo de direito de uso. Então, o que aconteceu? Aquele contrato que nós registrávamos conforme os pagamentos, né, conforme a competência, né, da utilização do imóvel, passaram a ser registrados em valor integral dentro das informações contábeis das companhias. Então, a gente notou, de forma geral, no mercado de contabilidade, no mercado, né, que o ativo e o passivo das empresas aumentaram relativamente, porque muitas empresas trabalham com arrendamento e subarrendamentos também. Então, foi uma crescente que muitas empresas foram bastante impactadas com esse CPC. Então, permite que a gente leve para o nosso ativo imobilizado o seguinte: se hoje eu usufruo desse imóvel e esse imóvel me gera benefício econômico, ele é voltado para a minha operação, logo eu reconheço esse contrato no meu ativo imobilizado como um direito de uso. E aí, Rose, então fica basicamente assim: eu vou debitar o ativo não circulante investimento e credito essa obrigação lá no passivo. Por isso, tanto o ativo quanto o passivo aumenta, né? Na verdade, existem duas opções. A gente, como ele é uma conta do grupo do imobilizado, o CPC permite que você inclua ele dentro do imobilizado e reconheça o passivo cheio do contrato. E ele permite também, se caso a evidenciação da informação seja a mais coerente com a empresa, que a gente abra dentro do ativo não circulante quanto que é o seu ativo de direito de uso, tá? Então, hoje a Wine ela optou em demonstrar dentro do ativo imobilizado, tá? Mas existe sim a possibilidade de você abrir dentro do ativo não circulante o direito de uso, versus um passivo de arrendamento. Entendi. E sobre o ativo intangível de vocês? Você falou que a Wine é basicamente e-commerce. Então, vocês têm site. Site é algo intangível, não tem como você pegar o site. Não. Como é que é contabilizado o site, né, de vocês, já que, assim, subentendendo que ele é intangível, então, ele fica contabilizado, de fato, lá no ativo não circulante intangível? Fica. O site, nós desenvolvemos softwares também, nós compramos softwares, nós contratamos licença de software, que também é um direito de uso e também está dentro do CPC 06, então também no intangível tem esse impacto, né? Também é um arrendamento de uma licença, né? Pode acontecer também. Então, hoje, nosso ativo intangível ele é muito relevante para dentro da companhia, porque hoje o nosso site é a nossa loja, é onde a gente vende, é a nossa vitrine. Então, ao longo dos anos, a gente tivemos vários investimentos para manter essa plataforma viva, ativa, atualizada, né? Então, todos os investimentos que nós fazemos para agregar valor dessa plataforma, nós reconhecemos como ativo intangível. Inclusive, o CPC 04 tem um ponto específico para tratar isso, sobre websites, softwares desenvolvidos internamente. Então, Rosa, porque hoje a gente estava vendo um pouco do ativo intangível, o pessoal ficou um pouco meio assim, ai meu Deus, é o mais difícil. Sério, é tão legal. Eu acho que é porque está começando, assim, é porque o ativo intangível, ele e também não é tão normal quanto um ativo de investimento, imobilizado, né? Ele é um pouquinho mais complexo realmente. Exige um pouco mais de análise, né? E um pouco mais de aprofundamento lá dentro do CPC. Então, quando vocês reconhecem o ativo intangível, você falou que posteriormente vocês vão alimentando isso. Por que vocês vão alimentando esse ativo intangível lá dentro do ativo não circulante intangível? Vamos lá, o nosso site, ele é praticamente desenvolvido internamente pela empresa, tá? Então, a gente tem uma equipe hoje de tecnologia da informação, né, voltado para a construção de sites e aplicativos. Então, nós desenvolvemos toda essa manutenção dentro da Wine, tá? Então, como esse intangível, por mais que ele seja desenvolvido internamente, ele é identificável e ele é mensurado com confiança, ou seja, eu consigo saber quanto que eu estou gastando e qual é o real valor dele, logo eu posso reconhecê-lo dentro do ativo intangível, tá? Então, hoje, qualquer
gasto que nós temos para agregar valor a esse intangível, né? E ele seja voltado para o negócio da companhia, nós alocamos esse valor no ativo, nas contas, né, do ativo intangível, de acordo com cada linha, né? Se é voltado para a plataforma, o custo é alocado para a plataforma. Se é voltado para o software, no software, e por aí vai. Mas, Rose, quando vocês iniciaram esse processo aí de construção do software, por exemplo, vocês tiveram inicialmente um período de pesquisa, para depois ele entrar na fase de desenvolvimento. Então, hoje a gente viu que o período de pesquisa é aquele que você tem aquele start, né? Aquele brainstorm. Comecei, eu quero criar um site agora para o Wine. E aí os desenvolvedores começaram a criar, então, esse site aí, mas não tinha ideia se esse site daria certo ou não. Então, nesse período, vocês contabilizaram todos os gastos como despesa, certo? Exatamente. Eu ainda não tenho o que gera benefício. Justamente. Não consigo mensurar com confiabilidade. Então, ele é despesa. Mas depois de um tempo, esse site ele já ficou mais com um corpinho bonitinho, já tenho certeza que ele vai trazer benefícios, e ele atingiu aqueles 6 aspectos que tem lá no CPC, que eu trabalhei com eles hoje, ou seja, ele tem viabilidade técnica, eu consigo mensurar com confiabilidade o custo, ele traz benefício econômico, eu tenho certeza que eu vou conseguir vender e que, de fato, eu vou ter condição financeira, técnica, para conseguir desenvolver ele até o final. Então, atingindo esses 6 aspectos, você para de contabilizar os gastos como despesa e começa a contabilizar esses gastos como ativo intangível, certo? Isso. Então, esse site de vocês, como ele está em constante desenvolvimento, por isso que vocês, em todo desenvolvimento, aprimoramento desse site, vocês continuam agregando valor ao ativo intangível, é isso? Exatamente. Qualquer gastos que façam parte, né, e que agreguem valor a esse ativo intangível, nós alocamos, inclusive nós alocamos gastos com pessoas, porque como nós temos desenvolvedores internos, né, que dão manutenção e geram valor também para esse intangível, então o gasto que nós temos com essa folha de pagamento, nós também podemos alocar no intangível. Ótimo. E você falou também que tem licenças, né? Licença de software. Essa licença, eu não vi com eles hoje, porque no meu tempo a gente vai ver na próxima aula, elas têm uma vida útil, né? Ou seja, você tem um tempo determinado que você tem direito por essa licença. Então, vocês têm que tipo de licença? Assim, não sei se você pode falar, mas, por exemplo, licença do software do Windows, né? Geralmente a empresa... Um exemplo bom para a gente comentar aqui agora, não vou aprofundar muito nas informações da Wine, mas para vocês entenderem, nós temos, vamos lá, um exemplo bem interessante, sistema RP, né? Sistema integrado. Uma grande empresa trabalha com sistema integrado porque a gente não pode ficar lançando documento a documento. Então, quando o documento ele inicia a sua informação, há toda uma parametrização sistêmica para gerar e alimentar as outras informações, quer seja financeiras, quer seja a prévia da contabilização, a prévia da tributação, então tudo isso é já configurado no início, né? Então, a gente já deixa toda essa amarração pronta. Então, esse sistema RP, se caso uma empresa adquira ele e ele seja uma licença, nós podemos lançá-lo no ativo intangível. Ótimo. Então, aí é um ativo intangível adquirido separadamente, ou seja, externo, né? E aí, para contabilizar ele, você tem que considerar todos os custos inerentes, ou seja, o preço de compra, se você teve alguma tributação em cima, se precisou, por exemplo, de honorários de algum pessoal para estar deixando ele prontinho ali, aquele RP funcionando para vocês. Então, todos esses custos atribuíveis, vocês alocam também lá no ativo intangível, porque é um ativo separadamente. Exato. Adquirido de fora, né? Isso, um bom exemplo é quando você contrata uma licença, a Wine tem muito isso, né? Quando a gente contrata licenças que são fora do Brasil, contrato licenças estrangeiras. Então, eu tenho todo um processo de câmbio que tem incidência de imposto de renda, de CID, o que for. Então, esses custos adicionais, eles fazem parte do custo da empresa, né? Para reconhecer o intangível. Então, logo a gente aloca juntamente com o gasto da licença. Inclusive, lá no CPC, ele traz imposto de importação, né, impostos não recuperáveis. Então, gente, quando eles fazem esse contrato aí de licença do exterior,
tem incidência de imposto de importação. E já vai ter alguns tributos, eles não são recuperáveis. Esses tributos não recuperáveis também vai compor esse custo, além do preço que eles estão pagando, esses impostos de importação e impostos não recuperáveis também vão compor o custo desse ativo intangível, né, que é adquirido separadamente. Por isso que o nosso papel é muito importante, porque às vezes a gente consegue fornecer para quem... Porque geralmente quem faz as compras não somos nós, são os gestores da área de tecnologia, exemplo. Então, cabe a nós também fornecer informações se é viável você fazer uma compra no exterior ou não. Mobilizado acontece muito isso. Será que vale a pena comprar uma mesa em Minas Gerais ou uma mesa aqui? Se eu pago de FAO, né? Talvez nessa operação eu tenha de FAO em uma diferencial de alíquota, né? Porque o ICMS lá é de uma tributação, aqui é outra. Será que vale a pena? Não vale? Então, toda essa viabilidade, o nosso papel também é auxiliar os gestores de demais áreas de conhecimento a tomarem a melhor decisão. Porque senão vai sair mais caro. Sim, só deixar claro para eles que de FAO é um diferencial de alíquota de um estado para o outro. Exatamente. Cada estado tem uma alíquota de ICMS. E aí, quando você vende para outro estado, se for para consumo interno ou dentro do ativo mobilizado, você tem que pagar a diferença. Então, por exemplo, se eu compro de São Paulo tá 12 ainda? Eu acho tá que 7. 7. Tinha 7. São Paulo era 7%, se eu não me engano. Vindo de São Paulo é 7 porque a gente paga 10. Vindo de São Paulo é 7%. Qual é a nossa alíquota interna? 17%. Então, a gente tem que pagar um default, ou seja, um diferencial de alíquota desses 10% para atingir a nossa alíquota interna. Então, repetindo, quando a gente comprou de São Paulo e não é para utilizar na produção e revender, é para consumo para mobilizado, a gente tem que fazer o diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota é a diferença do que a gente já pagou para o que tem de alíquota interna. Então, a nossa alíquota interna hoje no Espírito Santo é 17%. Se não me falha a memória, que já tem muito tempo que eu vi isso, são 17%. E a alíquota de São Paulo... Estou conhecendo. A alíquota de São Paulo é 7%. Então, na nota fiscal, vai incidir 7% de ICMS. Quando chega aqui, como é para consumo para mobilizado, eu tenho que pagar esse diferencial de alíquota. Eu tenho que pagar mais 10% em cima do valor da nota fiscal. E aí você tem que emitir um novo DUA para pagar esse diferencial de alíquota. E isso que ela está falando, porque às vezes você compra 7%, mas como é para consumo imobilizado, você tem que pagar ainda mais 10%. Então, será que compensa? Talvez era melhor ter importado, imposto de importação, talvez sairia muito mais barato. Então, Exato. Isso também é papel de vocês estarem analisando na hora de realizar a compra, né? Exatamente. Ótimo. Você tem alguma curiosidade, assim, Rose, da Wine, que você gostaria de falar, que você achou legal compartilhar? Como é que é trabalhar com o Abílio Diniz? Você já viu ele? Gente, eu vi ele uma vez só, vocês acreditam? É muito velho? Ele veio uma vez só. Eu te falo que ele tem 80 e poucos anos, mas ele é uma pessoa extremamente ativa, tipo, eu sou uma idosa perto dele. Então, assim, ele é uma pessoa... ele chega na empresa, ele já vê, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. Então, ele é um cara, assim, uma referência, acho que para todos nós que estamos, querendo ou não, a gente é do mercado de finanças, da área, né? Mercado econômico no Brasil, a gente tem um cara que ele super entende de investimentos, é um investidor de sucesso, né? Então, hoje eu vi ele uma vez só. Assim, eu tenho mais contato com o Rogério. O Rogério, de vez em quando, aparece lá e conversa, né? O Rogério é o primeiro fundador da Wine. É isso, exatamente. E diante disso, Rose, eu já vi que você postou que, assim, contador não é só ficar dentro da sala, você também faz viagens, né? Fica passeando pela empresa, não fica? Em janeiro eu fiquei, acho que, um mês viajando inteiro. A gente tem os processos de inventário de estoques, né? Então, eu viajo praticamente todos os anos, né? Então, eu vou nas unidades da Wine, quer seja em Belo Horizonte, né? Em Curitiba, no Rio Grande do Sul. Então, a gente faz viagem para validar a contagem dos estoques. Sempre é importante a participação de um contador junto, né? E, inclusive, nossos estoques, nossos inventários são auditados, então nós temos que acompanhar a auditoria também. É bem interessante.
A gente tem, e é bom que a gente tenha um contato com a operação da empresa, né? Eu falo que o contador não é aquele que fica atrás da mesa, tem que ir lá ver o que está acontecendo. Você tem que entender a operação. De vez em quando eu venho no centro de distribuição aqui, eu falo que eu amo esse lugar, porque você sente e fala, caramba, né? A empresa está viva, está acontecendo. Eu falo que eu adoro o barulhinho das empilhadeiras. Né? Quando dá ré, né, faz um barulhinho, eu adoro, porque você se sente parte, né? E a Wine, por ter esse conceito um pouco mais despojado e tudo, né? Então, isso também deixa o clima um pouquinho bem melhor, né? De se trabalhar. É uma empresa bem diferente. Falando nisso, Rose, a Wine, logo quando você começou aí, ela tinha meio que o estilo da... Não, só voltando. Isso que a gente está falando é do CPC 16, que eu até trabalhei com eles um pouquinho dentro da disciplina, né? E aí, antes de falar do despojamento, dentro do CPC 16 de estoque, você tem uma das fórmulas de calcular o estoque, que é a fórmula mais rudimentar, que é aquela que você calcula só no final do ano, que é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final, né? Nossa, só que esse estoque final, ele tem que ser feito mensalmente. Até porque os SPEDs, eles exigem que a empresa informe mensalmente o estoque dela. O estoque inicial, o que é o estoque inicial? É o estoque final do período anterior. O que sobrou é o seu estoque inicial desse período. E aí você realiza compras, a ONI realiza as compras, menos o estoque final. Ou seja, quanto que ficou fisicamente lá. Então, o que a Wine faz é esse processo automatizado, ou seja, ela sabe quanto tem fisicamente e automaticamente já está no sistema. Eu não posso ter no sistema um valor e fisicamente outro. Tem que ter esse controle. E principalmente no final do ano, que é quando você vai fechar o balanço. Você não pode fechar nada errado, né? Hoje não dá para ficar dando aquele jeitinho brasileiro. Não. Você tem que fazer tudo casar. Então, é por isso que você faz essas viagens, até para manter a confiabilidade, se aquele estoque de fato, se o cara contou 10, será que é 10 mesmo? Você está lá, ó, o seu olho está lá, de fato, verificando que é o seu nome também, que vai assinar as documentações contábeis, os demonstrativos contábeis. Então, até por isso que você participa fielmente, vai fisicamente nesse processo de contar os estoques, né? Isso mesmo, né? E na Wine é bem interessante que o custo a gente não deixa nem para o final do mês, é todo dia. Por quê? Todo dia, né? Todo dia. Se eu não apuro o custo médio correto, eu não precifico corretamente. Então, a gente não consegue comercializar os produtos com o valor de venda correto. Então, diariamente a gente faz a apuração do custo médio e a precificação, para ter base para precificação, né? Então, vocês utilizam o custo médio, né? Não é o PEPS médio. Não. Gente, o custo médio... porque o PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Vocês vão ver ainda. E tem a média, que é a média, de fato, ali, a média ponderada móvel, que eles vão fazer o cálculo, que a gente viu lá em contabilidade empresarial. Eu mostrei para vocês o EPS, o PEPS, a média, e também mostrei outro, mas o que mais as empresas utilizam seria o PEPS e a média, porque o EPS não é aceito pela Receita Federal, né? Uhum. Interessante da Wine, os estoques, a gente tem estoque físico e estoque em diversos lugares, né? Porque a gente trabalha com... A Wine também é uma importadora, né? Então, a gente tem estoque vindo de navio, a gente tem estoque vindo de avião, a gente tem estoque... Trânsito, né? Então, a gente tem estoque... A gente fala que a Wine tá tudo quanto é lugar, porque o estoque dela, né, é bem... A gente tem essa parte toda da importação, que também é uma parte... Eu falo que a conta de estoque é a conta que eu mais gosto de analisar, porque é muito interessante, assim, como que a gente faz a formação do custo e tal. Então, hoje a gente tem a gente tem as contas de estoque físico, quanto eu tenho nos centros de distribuição, nas lojas, e eu tenho também a visão de quanto eu tenho ainda de estoque em andamento, né? Ainda está sendo construído, que a gente chama que é o em trânsito. Entendi. Eu esqueci de pedir para você um vinho para sortear para os meus alunos. Ai, meu Deus. Verdade. Depois a gente pode ver isso, um vinho. Eu vou anotar se eu quem... posso. Tomara que eu ganhe, tomara que eu ganhe. Agora eu gostei da aula. Olha lá, agora Agora eu prestei atenção, não estava prestando não, agora... tá vendo, Rose? Então, depois a gente vê, então, Rose, a gente negocia aí. Vou ver quem tá aqui hoje. Depois eu entrego quando a gente voltar à aula. Tem que pensar direitinho, porque na Wine, como a gente tem um compliance, né, tudo a gente tem que perguntar. Não, mas é um vinho só, depois a gente negocia isso fora empresa.
Tá bom. Ei, Rose. Ótimo. Ô, Rose, Pode deixa eu fazer uma pergunta dela, professora. Quem tá Não, falando? agora, gente, Dele? agora é o João Pedro. Então, gente, só para fechar, então, agora, eu vou abrir, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, perguntar para mim ou para a Rose também, se a gente souber responder, senão a gente vê e pergunta depois. Aí fica aberta e um por vez faz a pergunta para ela. Pode ir, João Pedro? Hein, Rose, deixa eu te falar. É porque eu já comprei da Wine, só que eu sempre comprei pelo site, certo? Uhum. Existe alguma loja física no qual eu possa entrar e ver os vinhos, escolher o vinho e levar para casa, pagar lá, ou não? Ou só pelo site mesmo? No Espírito Santo, ainda não. Está nos planos, sim, da Entendi. gente abrir a nossa loja física aqui. Nós abrimos a primeira loja física piloto em Belo Horizonte, então tem todo o conceito, né, da Wine. A primeira loja física tá linda, fui lá em janeiro. É bem interessante, tem todo um recurso tecnológico, você passa um leitorzinho, você já consegue ter a informação do vinho e tal. Então, uma loja conceito maravilhosa. Eu acho que quando vier para o Espírito Santo, vocês vão super gostar. Então, foi a primeira loja, né? Foi aquilo que eu falei com vocês. A decisão de abrir loja física foi recente, porque a gente sempre foi e-commerce, sempre foi online, né? E a gente está para inaugurar, né, a loja de Curitiba, né? Que veio do processo da compra da Bodegas, né? Que a gente está caminhando aí com o negócio da Bodegas. Então, uma das lojas da Bodegas agora vai ser o Wine, marca Wine, conceito Wine, tudo bonitinho lá em Curitiba. A gente só está tendo dificuldade por conta da pandemia, né? Porque alguns estabelecimentos tiveram que parar tal, mas em breve vamos lançar a segunda loja. Então, no Espírito Santo a gente vai demorar muito, não. Vamos ver. Mas vocês vão gostar bastante. Show, obrigado. Interessante também que as compras, o aplicativo, que hoje também é um intangível na Wine, né? Está sendo uma porta de vendas bem interessante, bem legal. Então, hoje, se vocês quiserem baixar o aplicativo, conhecer um pouquinho, é bem interessante. Ela não está ganhando comissão, tá? Não. É porque acaba aqui, para falar do que acontece, né? A gente acaba citando acaba que isso é automático. Ai, sim. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Gente, eu quero perguntas. Eu vim tão feliz, com tanta expectativa, né? Eu tenho uma pergunta. Quem tá falando? É uma pergunta da Tamires. Carlos. É o Carlos. Boa noite. Carlos. Boa noite, Carlos. Então, é uma pergunta que também uma outra aluna até fez aqui no chat. É sobre a questão do ativo intangível. Como você realiza a mensuração dos intangíveis que você possui atualmente na empresa? Então, a mensuração, no caso do intangível, depende do que a gente está desenvolvendo, né? Se eu estou agregando algum valor, por exemplo, estou contratando algum prestador de serviço para desenvolver alguma melhoria no site, algo do tipo que vai potencializar esse ativo intangível, então a gente faz o reconhecimento desse custo. E a mensuração, que eu não sei se vocês estão querendo dizer que é a amortização, né? Como que a gente faz a amortização disso depois? Através de um laudo, tá? Então, a gente tem uma pessoa especializada que avalia, né, a vida útil desse ativo intangível e a gente procede com a amortização. E aí é o mesmo raciocínio do imobilizado, né? Você vai calcular a vida útil dele. Só que ali a gente tem outros aspectos que a gente tem que analisar que a gente não viu ainda. E a receita não tem tabela, né? Então, assim, então é um pouquinho diferente. Só um pouquinho. De que tem alguns você consegue mensurar a vida útil. Tem ativo intangível que você não consegue mensurar a vida útil. Por exemplo, você tem uma licença por tempo indeterminado. Você não tem como. Então, nesse tipo de ativo, ele não é amortizado. Ele vai sofrer o impairment, que a gente vai até ver depois. Então, tem ativos intangíveis que você consegue mensurar a vida útil, ou seja, pelo contrato. Por exemplo, o contrato é uma forma, tem um contrato de 10 anos, então eu vou amortizar por 10 anos. Eu tenho como, a gente chama de vida útil definida, né? Quando a vida útil é indefinida, eu não posso amortizar, eu tenho que, de fato, sofrer o impairment desse ativo intangível, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, aí a mensuração dele vai, como ela falou, vai ser pelo laudo, né? De fato, se ele está perdendo valor, não. Tem uma pergunta aqui no chat, Valquíria, da Milena Garcia.
De que forma a pandemia está afetando a Wine? Vamos lá, a Wine, todos nós, né? A gente, toda a parte do escritório, a parte administrativa, nós estamos trabalhando em home office, tá? Então, estamos trabalhando em casa, acho que vai fazer um mês, mais ou menos, e tá afetando todo mundo, a vida de todo mundo, né? Então, o que tem afetado a Wine e outras companhias? Não sei se temos pessoas aqui da área fiscal, da área de departamento pessoal, mas nós tivemos várias medidas provisórias divulgadas pelo governo que vieram assim, né? Então, a gente teve que parar tudo, entender tudo, ainda propor para nossos gestores, olha, quais são o que tem de possibilidade, o que a gente tem que fazer para manter a empresa contínua, né? Houve MPs que postergaram o recolhimento de impostos, recolhimento de declarações acessórias, né? A gente teve a questão das lojas que eu citei para vocês, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde abrir, né? Então, sim, a gente é afetado, assim como todos, né? Todos nós, em diversos âmbitos. Mas eu acredito, Rose, assim, eu puramente leiga falando que a venda de vinhos de algum ramo pode até ter aumentado, porque mais gente em casa, igual o João Pedro, tá bebendo, né? Gente, a gente vendeu vinho pra caramba em março. Vocês não têm noção. Meu julgamento a gente vendeu muito vinho, sério. É certo. A gente vendeu muito vinho mesmo. É certo. Mas é o conceito das e-commerces, né? Durante a pandemia, a gente tem visto um crescimento das e-commerces, né? E olha, só abrindo um parêntese, gente, tem crescido muito o e-commerce e reunião online. Eu fui, um parêntese, fui convidada para participar de uma reunião da Polishop. Vou lá ver, né? Sou doida para comprar produto da Polishop, mas aquele preço não comprei nada, né? Foi lá, eu na reunião. E aí, qual é a política lá? Tem um outro parênteses aqui. Polishop também é um site, também toda aquela amortização vai ser lá no ativo intangível, então tá dentro aqui do nosso conteúdo, né? Eles estão fazendo o seguinte, até vocês aí, ó, se quiserem se interessar, os alunos, é meio que uma pirâmide que você abre uma loja da Polishop, é você que vai vender ali, mas todos os trâmites é da Polishop, vai pagar para a Polishop, vai dever ao Polishop, e você vai ganhar ali uns percentuais em cima daquela venda. Então, você tendo uma loja física, se você fosse uma empresa, você também iria contabilizar esse site dentro do seu ativo intangível, você está adquirindo de forma externamente, né? Ela está considerando uma licença para você utilizar o site dela para poder fazer o seu e-commerce. E aí, quem apresentou, falou ganha 37 mil por mês. Eu só fiquei de olho, 37 mil por mês. E aí, quem é lá os Plus, os Gold, que tem aqueles níveis que você vai subindo, né? Ganha viagem para Dubai, já foram para 10 países. Agora, o próximo é para Las Vegas. Até parece. Mas segundo ele, vai, né? Para Las Vegas. Então, com essa pandemia, o mundo está mudando. Quem antes não pensava em ter alguma coisa de e-commerce, agora está tendo. Então, o intangível, gente, ele está entrando numa alta que vocês não têm noção disso. Estamos tendo que nos reinventar, né? Uma coisa que a gente tem observado bem é que o home office tem funcionado super bem, né? Então, assim, né, até onde que é viável, né? Também a gente ter todo um custo com espaço, tudo. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar, do que for, né? E é isso. A gente tem que... Não adianta você ficar com o seu negócio parado, vou falir, não sei o quê. Comece a fazer delivery. Eu tenho visto vários estabelecimentos que antes atuavam, né, como físico e agora trabalham com delivery. Então, as pessoas estão se reinventando. E tem que ser assim, né? O mundo não fica parado, né? Justamente. Um novo conceito de trabalho está surgindo. Pode. Assim, a pergunta pode ser até mesmo para as duas mestras aí. O que vocês acham? Tipo assim, eu ouço muito de muitas pessoas dizendo que o papel do contador é apenas dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Ficar consertando erros. E eu acabo achando que o meu papel no futuro vai ser esse. Aí a pergunta para vocês, qual conselho vocês dão pra gente, assim, anos de mercado aí? Sério. Ou se não, fazer imposto de renda, né? Não dá mesmo. A gente não é santo.
A gente não faz milagre, não faz. É o Thiago que está falando? É o Thiago. Isso. Thiago, né? Thiago, você não está errado. Isso daí a gente ouve cada coisa de contador que tem. Cara, a gente tem que repensar, né? Então, cabe a gente também mudar esse conceito. A gente, contador, ele tá para ajudar, ele tá ali para poder dar uma informação que vai ser útil. Então, jeitinho não se sustenta, né? A gente às vezes tem que fazer umas ginásticas danadas para manter o negócio, porque a nossa legislação tributária no Brasil é uma loucura, não ajuda, né? Os nossos empreendedores, né, que são as pessoas criativas, que têm as ideias, a ter um negócio na empresa. Então a gente precisa ser criativo, mas jeitinho tem, né, depende, né? Então, assim, mas não é algo assim que tem que falar, olha, eu vou ter que dar um jeitinho para você não recolher imposto de renda. Não, pelo amor de Deus, não pense assim, não seja um profissional assim, porque não dura no mercado quem dá jeitinho, né? Uma hora ou outra, castelinho de areia, cai. Então, sempre tem que zelar para ser um bom profissional, atuar com o máximo de transparência possível. Se deparar com essa situação que acontece, às vezes você se deparar com uma situação de algo dentro da minha trajetória profissional já aconteceu, de deparar com coisas que não eram corretas, diga que não, fala que não vai fazer. Uma professora minha sempre dizia que nada vale o seu CRC. Emprego você arranja outro. A sua carreira, o seu nome é seu. Né? Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma, porque não se sustenta no mercado. Gente, e o nome roda. Roda. Hoje eu estou aqui, amanhã você está em outro lugar que conhece um monte de gente. Os meninos que estão aí mesmo, ó, trabalharam lá na Baker Tilly, que a Rose trabalhou, que a Baker Tilly prestava serviço para a empresa que eu trabalhava. Então, imagine, o nosso nome está sempre divulgado, e o de vocês também. Vocês acham que trabalhando na empresa, na hora que vocês forem para outro, vocês não vão conhecer alguém que conhece alguém daquele lugar? Vocês estão enganados. E aí, você ser taxado como aquele cara que dá o jeitinho, ninguém vai te contratar. Indicação é muito importante. Claro que a gente consegue as coisas pelo nosso próprio mérito, sim. Muitas vezes eu, Rose, como muita gente, vocês, conseguem pelo mérito. Mas, às vezes, você precisa de alguém que te indique em determinado aspecto. E se a pessoa não tiver confiança, não vai indicar. Pergunta se a gente vai indicar qualquer pessoa. Não vai. É o nome. Na hora que você indica, é o seu nome que está em jogo. E eu posso perder mercado por causa de outra pessoa. Posso não ser chamada mais para nada, perder credibilidade. Então, jeitinho, eu acho que a palavra correta é a ginástica. Tem certas ginásticas contábeis que você precisa fazer, mas isso não é jeitinho brasileiro, é porque a legislação permite brechas que dá para você organizar de uma forma diferente. Então, isso é a ginástica. Agora, gente, não pensem mesmo no jeitinho, não façam isso. Sejam bons profissionais, profissionais de caráter, profissionais que as pessoas olha, e principalmente, que eu estava falando com o Thiago na aula anterior, que o seu colega aí, ó, olhe e te fale, nossa, eu chamaria você para trabalhar comigo, eu te indicaria para trabalhar na outra empresa. Rose, só contando, hein, Rose? Rose foi trabalhar na Baker Tilly porque eu indiquei. O Saulo, eu conhecia, eu indiquei ela. Ela foi trabalhar, né? Ela foi trabalhar na Águia Branca porque um dos chefes lá, claro que foi mérito dela, mas eu também conheci um dos chefes lá que também eu comentei dela. Me indica então, aí, professora. Você acha que eu iria indicar? Thiago, professora. Eu não ia, gente, é meu nome. Me indica aí, professora. Você sabe que eu adoro essa matéria. Professor, uma pergunta que todo mundo quer fazer aqui. A Wine está contratando? Sempre. Inclusive, a gente abriu uma vaga de especialista fiscal ontem. Eu falei isso para eles. Ó, Rose, eu contei para eles. Mas eu não disse o santo. Eu não disse o santo. Mas não tem vaga para degustador de vinho, não? Já teve. Nós temos os nossos wine hunters, né? Já teve. Atualmente, não. Se abrir uma vaga lá, coloca eu, tá bom? Valeu, tchau, obrigado. Eu fiz uma pergunta aqui no chat. Meu nome é Yuri.
Ah, sim, eu tava aqui, Yuri. Eu não te esqueci, não, tá? Aqui na minha lista, o assunto vai desenvolvendo e. Rose, eu falei para eles que é muito importante não colocar no currículo que você não sabe. Porque senão você chega no período de experiência, você é demitido antes da hora porque você mentiu. Então, você tem que falar a verdade na hora que você está no processo seletivo. Eu sei fazer, eu sei. Se eu não sei, falo, olha, eu não sei, mas pôr à disposição para aprender. Isso é muito importante na hora que eles forem se cadastrar nessa vaga aí lá na Wine, né? Não, em qualquer outra, porque é o conceito do castelo de areia, você tem que ter um fundamento forte, senão cai. Então, assim, qualquer vaga que vocês não tenham vergonha de falar que não sabe. Fala, não sei, mas se você tem disposição e tem vontade, você conhece, o céu é o limite. Então, a gente tem que ter humildade dentro de tudo que a gente faz na vida, gente, isso não é só na carreira, né? Na vida da gente, a gente tem que ter humildade e reconhecer até onde a gente consegue e também se permitir aprender coisas novas, né? Porque ninguém é autossuficiente. Então, a gente tem que sempre ter esse sentimento de que precisamos aprender coisas novas, né? Que a empresa também saiba do que ela espera de você, né? Então, é uma troca. Você me fornece um bom serviço, me passa a verdade, quando os fundamentos da Wine é verdade, né? Então, a gente sempre fortalece isso muito dentro da empresa. Tem que ter verdade, porque como que eu vou construir um profissional sem ter verdade, sem saber quem ele é, o que ele faz, né? Se o que ele me fala é verdade. Então, a gente precisa ter isso, mas isso é em tudo, na vida, em tudo, tá? Aqui a perguntinha do Yuri, né? Ele queria falar. Responde ele. Vamos lá, Yuri. Você já ingressou na Wine em seu cargo atual? Não. Eu entrei como analista contábil em 2014, final de 2014. Então, fui aos pouquinhos avançando na carreira, né? Então, eu comecei como analista contábil, depois de uns 3 anos eu migrei para supervisão, né? Foi feito todo um trabalho de liderança comigo, né? Aí migrei para a área de supervisão. No final do mesmo ano, eu assumi a coordenação da área contábil e, recentemente, agora eu assumi a área de departamento pessoal e a parte tributária também. Chegou depois... você fala outro idioma? Então, eu já estudei o inglês há bastante tempo, mas eu tenho muita dificuldade mesmo. Aquilo, humildade, a gente tem que falar a verdade. Eu tenho muita dificuldade de aprender o inglês. Acredito que você ter uma vivência fora, né, seja fundamental para a gente poder aprimorar a língua, né? No meu caso, foi algo que eu percebi. Eu consigo ler, consigo identificar bastante coisas, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de me comunicar, né? Mas ainda não falo outro idioma e, gente, a gente precisa para ontem. A Wine também reporta demonstração financeira em inglês, tá? Então, hoje eu preciso contratar um profissional para fazer essa tradução, tá? Então, falar outro idioma é fundamental. Fica a dica, hein? Tudo em inglês. Tudo em inglês, sim. Eu hoje não tenho condição de fazer inglês, não, mas tenho muita vontade. E também não entendo, não sei nada de contabilidade, mas eu tenho muita vontade de aprender. Já começou super bem, Lívia. A gente tem que ser assim, a gente tem que reconhecer onde eu estou e para onde eu quero ir, né? Então, o inglês, para quem realmente essa questão do curso, eu já gastei muito, gente, com inglês, tá? Tem muitos aplicativos, tem muitos sites que você consegue aprender. É um aplicativo que eu gostei bastante, que é o Duolingo. Eu não sei se você... Vou até digitar aqui no chat. Duolingo. Me ajudou muito. Gente, o Duolingo é muito bom. Eu também uso o Duolingo para treinar meu inglês. Uma coisa, às vezes a gente pensa, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer o inglês, ou não tenho dinheiro para investir na pós-graduação. Gente, a gente vive na era digital. Tem tanta coisa, tanto material bom de graça, e às vezes a gente deixa passar porque a gente desconhece. Então, assim, uma das coisas com o inglês que eu percebi foi isso, que eu preciso de ter a vivência fora, né, do país, que está nas minhas metas de fazer isso em um futuro não muito distante, e tentar sozinha ir aprendendo. Eu fiz, acho que uns 3 anos de inglês, né, e eu tenho dificuldade mesmo. Então, gente, não espera ter grana. Hoje a gente vive no mundo digital, tem todo um acesso a material aí super interessante. Eu falo para vocês, eu também estudei inglês, estudei 1 ano e meio naquela da UF, só que era em Campo Grande, depois fiz 18 meses, né, Rosa, naquele curso de inglês lá na Minds. Eu tenho certificado de inglês fluente, gente, mas eu aprendi a ler inglês e falo algumas coisas sozinha.
Quando eu tive que passar na prova de proficiência do inglês, no mestrado, que eu reprovei várias vezes, por quê? Quando você vai traduzir um texto científico, que a gente chama texto técnico, você não pode traduzir ao pé da letra. E eu queria traduzir ao pé da letra. Aí sempre eu reprovava porque o cara me dizia, você traduziu ao pé da letra. E não é, você tem que traduzir no conceito, ou seja, conforme seria dito no cotidiano. Quando eu entendi isso e fiz o meu entendimento, eu passei na prova. Então, Lília, acesso do Duolingo. O Estratégia Concurso tem um professor que ele é fera. Pena que eu não consigo assistir às vezes. Eles têm várias aulas de inglês grátis, que o cara, ele pega o texto e ele fala inglês fluente, né? Um português que aprendeu, não. O cara é top. Ele dá aula de inglês de graça. Então, começa a pesquisar também na internet, porque às vezes a gente não tem condições, a gente vê na internet. Então, tem uma estratégia, procura também no YouTube, também com certeza deve ter alguns cursinhos de inglês, e vão fazendo, e baixam o Duolingo, gente. Duolingo, ele é o beabá. Lá também tem inglês, espanhol, francês, outras línguas que vocês queiram aprender, também é muito bacana. Então, por mais que a gente faça curso, Milena tá aí, ó, desde 2015, tá falando que já fez curso, Rose, vai terminar agora. Excelente. Mas a gente também tem que praticar. Então, às vezes, em casa, você fica falando em inglês algumas coisas, igual meio doido, falando sozinho, mas você está praticando e isso vai te ajudar também na hora de conseguir a carreira no mercado. Porque o inglês, hoje, não é diferencial. Não. O inglês é o básico. O diferencial hoje, eu diria que nem é tanto o mandarim. O diferencial é tão difícil de você identificar, porque tudo é muito exigido de você. Ainda mais as grandes empresas que têm todo negócio com a China. Fala. Mas a dica do Duolingo é muito legal. Ele é um aplicativo, tem disponível no Android, eu não sei se na versão da Apple, mas iOS, mas ele é tipo um game. Você vai avançando os níveis, né? Conforme você vai treinando, ele te pede para você falar, tal. Ele é bem legal. Pra vocês terem noção, eu concluí todos os níveis. Eu terminei ele todo. Não, eu tenho que voltar. Eu bati ele Valquíria, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Eu sei que eu te tento nas aulas, mas eu queria saber, a primeira faculdade que você fez foi de contabilidade ou você fez outra e desistiu? Não, eu comecei economia porque eu morava em Marechal Floriano e aí gente, eu sou como vocês. Meu pai conhecia um cara que abriu uma escola, então no terceiro ano, eu sempre estudei em escola pública, fui para essa escola como bolsista. Então, no terceiro ano, eu estudei com bolsa na escola particular. E foi um terror, porque o que eles estavam revisando, eu estava vendo tudo. E aí, ele abriu a faculdade e ele também me deu a bolsa de economia. Só que aí eu fiz 3 períodos da faculdade, fechou. E aí eu migrei para contabilidade, que era uma área que até eu gostava. Meus pais falavam, nossa, Valquíria, você vai ser contadora, né? É o preconceito, né? Não, eles falavam para você, não era preconceito, não. Eles falavam, nossa, você podia estudar contabilidade, não, eles falavam. E aí eu comecei a fazer faculdade, pagando. O meu dinheiro que eu ganhava na época, eu trabalhava lá em Domingos Martins, era só para pagar a faculdade. E aí, Deus é tão bom que no terceiro período eu consegui a bolsa do ProUni, que foi onde eu conheci a Rosemary, que ela também é bolsista. Então, gente, ser sinônimo da gente não ter uma condição financeira boa hoje não quer dizer que a gente não vai galgar as coisas no futuro. Nós duas estudamos porque a gente teve bolsa. Pegando e como eu comentei, ônibus todo dia, eu ia trabalhar na Serra depois. Nossa, eu peguei aquele 540, quase 4 anos. Com medo de ser assaltado. Não, graças a Deus nunca fui. Né? A Rose também trabalhava na Serra, a gente ia de ônibus, e trabalhava, e estudava de noite, se dedicava. Tinha dia, deixa eu só fazer uma observação, tinha dia que eu dormia na aula, que eu não aguentava. Eu acordo eles com o apagador, tá? Sério, não. O cansaço. E engraçado que eu não sei como que eu conseguia fechar, assim, tirar notas muito boas, mas tem dia que bate o cansaço, gente, bate, nossa, é complicado, mas é um esforço que vale muito a pena, né? Eu lembro de aulas, Valquíria, que eu dormia na sala, às vezes o pessoal me cutucava, ei, pelo amor de Deus, você vai perder matéria. Mas faz... né? Pois é, mas, gente, isso, igual, eu também estudei mestrado, eu fiz como bolsa.
Então, quando a gente quer, a gente corre atrás, se dedica e as coisas vão aparecendo. E por que eu ganhei bolsa? Porque eu fiz um bom trabalho de conclusão de curso. Se aquele professor não tivesse me falado, Valquíria, a gente vai ganhar uma bolsa, eu não tinha me dedicado igual uma doida para fazer aquele trabalho, sofrendo, chorando com ele, porque foram dias difíceis na minha orientação, que eu tinha que refazer tudo, tantas vezes refazer tudo, mas com toda a humildade, valeu a pena fazer aquele mestrado. Valorizem os seus professores, né? Quando você tem um professor que acredita em você e compra a sua ideia, faz toda a diferença. Quando te dá uma visão da onde você pode ir, porque a gente, quando começa a estudar, às vezes a gente fica meio perdido, né? Onde eu posso ir, quais são as possibilidades. Então, os bons professores mantenham sempre perto de vocês, né? Valorizem, porque é a trilha que te mostra. No caso da Valquíria, ela teve um professor que acreditou nela no trabalho e olha onde ela está hoje, né? Eu lembro muito bem que foi uma alegria imensa quando ela ganhou a bolsa de mestrado, né? Foi um orgulho, foi aquele meu orgulho, né? Aí fez toda a diferença. Então, assim, valorizem o seu networking, né? Quem está do seu lado, né? Como a gente citou no começo, a gente está aqui, amanhã a gente pode ser um prestador de serviço de vocês, né? Amanhã a gente pode estar numa sala de aula e vocês dando aula. Então, assim, e nada de errado nisso. Pelo contrário, é orgulho, né? Eu acho que um dos sentimentos mais bonitos quando você vê que aquela pessoa que você participou, que você colaborou na carreira dela, ela tá desempenhando, né? É o maior orgulho. Eu tenho muito orgulho de quando vejo os alunos crescendo e aprendendo muito mais. Com certeza. Mas, gente, mais alguma pergunta? Estamos chegando ao final. Eu achei poucas perguntas, né? Tem que ter mais. O pessoal tá meio tímido. Mas, gente, vocês gostaram? Dá um feedback aí, se foi positivo, gostaram. Sim. Bom demais, bom demais. Perguntas que foi bem explicativo. Ah, viu, Rose? Você já explicou as dúvidas deles. Ah, me antecipei, né? Poderia ter falado menos. Aparece lá quando acabar isso tudo, aparece lá ao vivo. Então, a gente vai tentar fazer um presencial, esse trocando ideias lá já conversei com a coordenação, ela achou muito bacana. Depois vocês dão os feedback para ela aceitar a gente fazer isso lá também para os outros alunos e para vocês também. Show de bola, show de bola. Aí você leva um vinho para cada aluno, beleza? Um vinho para tomar na roda de conversa. Isso. Para eu pensar depois a respeito, vocês deveriam fazer mais perguntas. Pode não, gente. Tem aluno menor de 18 na sala. Ô, Rose, mas é porque deu horário, ela vai até 10, mas qualquer pergunta também, eles podem me fazer que eu passo para você. Não sei se você tem interesse em deixar contato, para eles te seguirem lá no Instagram também, qualquer dúvida também, eles podem estar te perguntando por lá. Sim. Vou mandar meu LinkedIn, né, que é mais fácil. É meu nome mesmo. Vou anotar aqui no chat. Podem me adicionar. Vou passar também meu WhatsApp, porque aí se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, não tem problema nenhum. Aí dúvidas, né, gente? Dúvida. É dúvida, pelo amor de Deus. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Tá bom? São esses os meus contatos, eu uso bastante o LinkedIn, tá? Divulguem as vagas, emprego, que bom, cara, tem muito emprego na Wine. Mas não me mandem currículos, tá? Não fazemos processo seletivo com currículo em PDF ou impresso. Entrem no site, olha as vagas, cadastre seu currículo e vai lá, vou me candidatar a essa vaga. A gente usa esse sistema. Se vocês mandarem um currículo à parte, eu não vou olhar, eu vou olhar lá no sistema, então tem que ir lá no site se cadastrar, tá? É claro que você, no dia da entrevista com o gestor direto, falou: nossa, Rosimério, eu participei daquela sua aula, né, com a professora Valquíria, ela vai, ó. Fazer uma consultoria antes, né, pra Valquíria aí, né? Com certeza. Valquíria, perguntar a ela depois, Valquíria, dá um feedback de tal aluno, aí no caso não vai ninguém. Credo, não é assim não, gente. Não é assim não. Credo, mas, gente, hoje, eu confio no meu taco. Isso aí. Isso pois mesmo. Gente. A gente tem quantas pessoas aqui no chat? 21, né?
Tinha mais hoje, umas 33 quando eu olhei. 33. 34 comigo. Professora, Oi, eu meu tô bem. no celular e não aparece o chat para mim, não. Que eu tô no celular. Mas a gente vai. Não, depois, se o pessoal não te passar, eu te passo. Okay. O Thiago mandou uns comentários aqui, ó. Saio da palestra com certezas. Vínculo da amizade é importante, sempre. Amizade, mas eu digo assim, que às vezes você pode não construir uma amizade, né? Porque às vezes você tem um contato profissional com a pessoa, às vezes não muito a questão da empatia, né? Que isso é muito do humano, né? Mas você construir um bom networking, ter bons contatos e um bom trabalho é fundamental, sim, gente. A gente precisa investir em networking e marketing pessoal. Isso é fundamental, senão você também não fica destacado no mercado. O papel do contador social, com certeza. Olha, gente, eu lembro. Assim, a gente teve duas professoras, né, Rose? A Simone e aquela outra da UFES, a Miriam. Uhum. A Miriam foi até na nossa colação, mas a Simone, outro dia não, para a última prova do CRC, ela me mandou uma aluna que queria fazer um cursinho antes da prova do CRC, ou seja, o professor ainda lembra do aluno. Depois eu fui colega dela da UFES, da Simone. Então, assim, quando a gente não tem amizade, mas a gente tem cumplicidade de que ela sabe do profissional que eu sou, então por isso ela tem essa capacidade de me indicar. A Miriam, na época da faculdade, me indicou para uma vaga de auditoria, só que era muito longe, era justamente em frente ao Masterplace hoje. Como eu moro em Cariacica, era muito longe. E o cara me contratou, só que não deu para ficar. Então, quando você... Não é só a amizade é importante? Mas também você mostrar para o outro a pessoa que você é. Igual a Lina falou, me garanto. Então, é você se garantir, é você mostrar para o outro que profissional você é. Porque aí o outro, vai lembrar de você. Network é uma rede de relacionamento, né? Você tem que ter uma rede de relacionamento, isso é fundamental. Isso aí não tem nada de errado nisso, né? Porque, por exemplo, eu já vi muito também de pessoas que crescem por amizade. Às vezes, quantas vezes, né? Eu não sei qual a idade de vocês aqui, a média de idade, mas quantas vezes a gente novinho. Tudo novinho, né? Mas aconteceu de você ver pessoas assim que você não sabe por que a pessoa tá ali, né? Então, é castelo de areia também. Então, a gente precisa mostrar para que veio e precisa mostrar a verdade no que a gente é. Rose, mas olha, deu horário, por isso vocês já estão querendo ir. Muito obrigada pela sua participação, agradeço muito, acho que você contribuiu muito com a gente, uma visão maior do que o negócio dentro da empresa. Então, desde já, obrigado. Espero que a gente possa fazer isso também lá na faculdade presencialmente, assim que isso tudo acabar, se Deus quiser. Deus tem misericórdia e dá sabedoria, a gente se encontra lá com os demais alunos. No mais, muito obrigada. Um grande abraço. Vou pedir para você desconectar, que eu vou fazer chamada com eles, talvez você não queira ver. Tá bom? Mas aí se despede do pessoal. Tá bom, obrigada, gente. Para mim foi um prazer. Eu gosto de falar bastante, né? Então, às vezes eu tenho que até me policiar um pouquinho para não falar muito. Dividir um pouquinho do conhecimento com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. Vou botar meu e-mail aqui também. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, que às vezes no celular não demora para responder, pode me mandar por e-mail. Aí, é um prazer. Vamos mantendo contato, né? Pedindo aí a Deus, Papai do Céu, que ache uma solução para essa pandemia, para a gente voltar ao normal o quanto antes, né? E quem sabe a gente fazer uma visita aí, né? Eu posso ir, talvez eu leve mais algumas pessoas da minha equipe também, né? Vamos ver. Tem uma gama de possibilidades aí. Com certeza. Rose, muito obrigada. Um beijo. Beijo, Fica gente. com Deus. Gente, eu vou fazer chamada agora. Beijo, Rose. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, Valquíria, você é terrível. Eu não